Semente é de Deus a palavra, o Cristo é o semeador. Todo aquele que o encontra, vida eterna encontrou. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu da casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia, e disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho. Os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso e não havia muita terra. As sementes logo germinaram, brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram frutos à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos se aproximaram e disseram a Jesus: Por que falas ao povo em parábola? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem, será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem, será tirado até o que tem. É por isso que eu lhes falo em parábola. Porque olhando, eles não veem, e ouvindo, eles não escutam, nem compreendem. Desse modo, se deve cumprir neles a profecia de Isaías. Havereis de ouvir, sem nada entender, havereis de olhar, sem nada ver. Porque o coração desse povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade eu vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, pois, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado no seu coração. É este que foi semeado à beira do caminho. A semente caiu em terreno pedregoso. É aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. É de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele logo desiste. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra. Ele não dá fruto. A semente que caiu na boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A liturgia de hoje, irmãos e irmãs, nos traz para o centro da nossa experiência de fé. Ouvir, crer e viver. Ouvir a palavra de Deus, que a nós é semeada todos os dias.
ouvir a palavra de Deus que nos é dada a cada Santa Missa, ouvir a palavra de Deus que chega ao nosso coração e crer nessa palavra. Entender que essa palavra que ouvimos nessa noite, por exemplo, é palavra, verdadeiramente palavra de Deus. Palavra que é para a vida, palavra que é para a bênção, palavra que é para a salvação, palavra que chega até o nosso coração e nos transforma. Bonito ver na primeira leitura, Isaías dizendo, essa palavra não volta, a palavra de Deus não volta sem produzir alguma coisa em nós. É como a chuva, toda chuva que cai, germina alguma coisa, fecunda alguma coisa. E a palavra de Deus também, irmãos e irmãs, quer fecundar o nosso coração. A palavra de Deus quer fecundar a nossa vida. Tempo de guardar e viver da palavra de Deus. Creio que esta palavra que ouvimos não atrapalha a gente. A palavra de Deus não é para nos atrapalhar, não. A palavra de Deus é para nos renovar, nos restaurar, nos encher. A palavra de Deus é para fazer de nós novas criaturas. A palavra de Deus é para trazer ao nosso coração cansado o alívio. Trazer aos corações desesperados a esperança. Trazer aos corações tristes a alegria. Trazer aos corações que estão distantes do Senhor a proximidade com o Senhor. Trazer àqueles que se sentem perdidos e condenados a graça da bênção e da salvação. Trazer a misericórdia ao pecador. Trazer a conversão àquele que erra pelo mundo, no sentido de vaguear por aí. Acolhamos a palavra do Senhor. Não permitamos que a palavra do Senhor passe por nós e não signifique nada. Quanto tempo você tem ouvido a palavra do Senhor? Há quanto tempo na sua vida a palavra de Deus lhe tem sido anunciada insistentemente? Desde a sua catequese, desde a sua casa com seus pais, desde a sua catequese, seus grupos de jovens, grupos de casais, em cada Santa Missa. Essa palavra é para nos transformar. Essa palavra é para nos restaurar, renovar. É palavra do Senhor, palavra de vida, palavra de bênção, palavra de salvação. Irmãos, a palavra também é para ser para nós essa esperança certa. Vivemos um tempo de pandemia, irmãos e irmãs, que celebrar a Santa Missa tem sido para nós uma ocasião privilegiada para escutar melhor a palavra de Deus. E até, por que não, comungar da própria palavra de Deus. Hoje a irmã me mostrou um título de um artigo que eu quero ler. Jejuar do pão e comungar da palavra. Parece estranho, né? Como assim comungar da palavra? Eu só falo que eu comungo do pão, né? Não, mas comungar da palavra. O Senhor nos convida para comungar da palavra. É a comunhão com a palavra que produz frutos. Um dá 100, outro 60, outro 30. Mas é a palavra que gera a fé. É impossível, é quase impossível ter fé sem palavra de Deus, sem escutar a palavra de Deus. É a palavra que nos sustenta. É a palavra que nos sustenta. E sobretudo nesses dias, tempos de pandemia, tudo meio atrapalhado, confuso, o que ouvir? Quem ouvir? Vamos ouvir a internet? Essa montoeira de coisaiada que está nos empanturrando? Estamos empanturrados de tanta coisaiada na internet. Quem vai escutar? Para onde ir? Qual é a nossa bússola? Qual é a nossa luz? Qual é o nosso farol? Senão a palavra de Deus. E nós, irmãos e irmãs, como diz São Paulo, gemendo sobre o peso desses dias, a palavra nos sustenta. Cansados, a palavra nos descansa.
e caminhamos cheios do Espírito Santo, e caminhamos na graça de Deus, e caminhamos com a palavra de Deus. Bússola certeira, não é bússola quebrada, viu? Cuidado por aí, tem muito youtuber, tem muito blogueiro, tudo bússola quebrada, serve para nada, luz que não brilha para canto nenhum. É preciso ficar com a verdade da palavra. Ou a gente pega a palavra de Deus e põe no coração, ou vamos para onde? Para canto nenhum. Viraremos em nada, seremos nada. Nada. Que a nossa fé, irmãos e irmãs, a minha fé, seja alimentada, sustentada, renovada com a palavra de Deus. Procuremos, viu? Procuremos bons cursos sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia. E graças a Deus, vamos começar aqui na nossa comunidade, né, nesse tempo de pandemia, uns cursos sobre a palavra de Deus. Vamos trabalhar isso aqui. Palavra de Deus, conhecer melhor a nossa Bíblia, conhecer melhor a palavra de Deus. Quanta coisa bonita tem aqui, quanta vida, quanta graça, quanta bênção. Quer saber o que vai acontecer com você? Vai atrás de horóscopo, que nada. Vai ler a palavra. Cristão não vê essas coisas que tem por aí fora. Cristão não lê o horóscopo na parte da manhã. Ele medita a palavra de Deus todos os dias. Ela é a fonte do teu caminhar, do nosso caminhar, do nosso viver, do nosso ser. Essa é a palavra verdadeira. E essa palavra precisa entrar em nós e com verdade, com força, penetrar por nossos ouvidos. Parece interessante Jesus dizendo que essa palavra penetra pelo olho, porque eu vou ler a palavra de Deus, ela vai entrar nos meus olhos, entra pelos olhos quando eu leio a Bíblia, entra pelos ouvidos quando eu escuto, mas entra pelos olhos quando eu abro o livro. Coitadinho do livro, deixa ele na sua casa sem abrir, não deixa não, viu irmão, deixa não, viu seminarista, esse moço aqui é o seminarista, mascarado ali, né, tá de férias, né, e veio a missa. Bom te ver na missa, meu irmão, bom te ver na missa, né? Brian, tive a graça de ser reitor desse moço por 1 ano, no seminário propedêutico. Ver a palavra de Deus, abrir a palavra de Deus, todos os dias, escutar a palavra, ler a palavra, meditar a palavra, trazer a palavra no coração, para que a gente possa ver os frutos, primeiro em nós, frutos de mudança, frutos de vida, frutos de paciência, frutos de alegria, frutos de esperança, e depois também a nossa volta, esses frutos que produz vida onde nós estamos. Onde chega a palavra de Deus, sempre haverá vida. Onde houver uma pessoa que vive verdadeiramente a palavra de Deus, sempre haverá alegria, sempre haverá esperança. Nessa noite, irmãos e irmãs, peçamos ao Senhor que nos renove a tua fé, renove o teu crer, o teu seguimento, o teu discipulado de Jesus, pela palavra, com a palavra. E que essa palavra, irmãos e irmãs, nessa noite, possa nos fazer compreender o que Deus quer para nós, o que Deus espera de mim, espera de você, e que todas as promessas de Deus contidas na palavra possam ser por nós conhecidas, e que essas promessas por nós conhecidas, e que essas promessas por nós vividas nos tragam as bênçãos do céu, porque a palavra de Deus não volta sem produzir bênção, graça e salvação.